Tem esse documentário aqui desse cara. Sei lá, civilizações... Apocalipse americano, acho que é. The Joe Rogan Experience. Some of the more fascinating pieces of evidence in South America have come out recently about these. Acabou de aparecer uma das mais fascinantes evidências de vida ancestral na América do Sul. Channels and pathways that they've found in the Amazon that could not have been created any other way but by humans creating irrigation, humans creating. Acharam toda uma civilização, né, que não pode ser criada por outras pessoas, a não ser por ser humano. Canais, dutos de irrigação. Subjects that I Quem puder assiste essa civilização. Como que é o nome, velho, do documentário? Vocês vão ver lá, é novo. É Ancient. Como tá em português ou tá em inglês? Acho que é Apocalipse Ancestral, acho. It's a colossal mystery, and if an area still covered by dense rainforest, and to put that into perspective, he ignored the Amazon. Esse cara é gente boa, ele ficou fascinado, que ele veio o Brasil todo, lá no Nordeste, Norte, acho que até o Pará. One way that it was achieved was to do wet burning of middens. They would be burned and smoldered. E você vê que a Amazônia é cheia desses mistérios, né? Porque você vê que ela afundou, voltou, ela é totalmente úmida, ela é um bioma próprio, autossustentável, uma torus própria. E tem a terra preta, né? Que é uma terra que parece que usaram tecnologia para poder fazer ela ela voltar à vida tão rápido, de uma maneira tão eficiente. É como se tivessem, depois que voltou para esconder tudo aquilo ali, eles tivessem criado aquela floresta que se desenvolve de uma maneira sobrenatural, né, com tecnologia. Tem algumas dessas teorias. Mas em relação à Terra Preta é fácil. E é fato, né? De você averiguar e também de ver como o bioma é um só e como abocanhou muito rápido tudo de uma vez. Issue of how two things. There, first of all, is an issue of how two things: how large populations get fed in the Amazon, microsoils, environment. See updates. Vamos ver se parece que ele vê as imagens. This is British explorer Percy Fawcett. He was last heard from here, deep in the Amazon rainforest in 1925. He was on his 8th expedition in the Amazon, and he had one objective: to find the ruins of a lost city that he called Z. The idea was based on rumors that had circulated for centuries, that there was once large cities filled with people deep in the Amazon. But Fawcett never found Z, or any other city. And for decades after his disappearance, experts believed that this rainforest was simply too hostile and too remote to ever have supported cities. Until recently, when scientists began finding these ditches and mounds. O documentário do Netflix mostra bem melhor isso aí. Quem puder ver, conta tudo. Man-made, and they're all over the rainforest. Vamos ver se eu acho essa bodega aqui pra vocês verem. Ixi, peraí, caramba. Então, primeiro eu vou escrever doc. Como que escreve, caralho, essa porra aqui? É esse mesmo, ó. É esse aqui mesmo, acho. Aí o cara aqui, ó. A capa que tá... Mudou, não tá mais essa capa. Mas vocês vão achar lá, acho que é esse aqui, ó. Quem quiser ver, é da hora. With academia. Ele mostra todos os detalhes lá. Now, archaeologists think they finally know the answer to an ancient mystery. Where are the lost cities of the Amazon? Você vê que a gente fala isso antes, né? A gente já falava que era aqui, antes de Ratanabá, antes de aparecer esses bagulho, né? Antes de o pessoal começar a falar. Você vê como tudo vai reforçando aquilo que a gente estuda. Here was the capital of the empire of the Incas, Cusco.
Many fine, massive walls built by the ancient inhabitants centuries before the Spaniards came still stand. In the 16th century, European colonizers poured into Central and South America, bringing with them soldiers, disease, and plans to conquer it. They encountered many groups of indigenous people, some of whom had long ago built huge cities, like Tenochtitlan, founded by the Mexica people around 1325 AD. Ó, você vê aqui, ó, teve o desdobramento, porque o tempo ele se mistura, vocês aqui da escola sabem como é que funciona essa questão, né? O cara fica um tempo isolado na montanha, os dias somem, para de passar igual, o horário. O tempo é perspectiva também, fisiologicamente falando. Se você acelerar muito numa nave, o tempo vai passar diferente, o tempo é relativo. Então você consegue conectar, se você pegar as traduções aqui, qualquer hora parem para assistir a história de Quetzalcoatl. Eu vou fazer um documentário ainda, um livro, que é um Lúcifer aqui, né? A serpente plumada, serpente de asas. Ou seja, uma serpente com asa, que tá embaixo e voa, né? O Alfa e o Ômega. E Quetzalcoatl ensinou tudo pro povo ali, né? Porque você pega... Você tem os maias, aí quando eles sobem, tem os astecas, quando eles descem, você tem os incas. Os espanhóis chegaram aqui, ó, abocanhando a Taurus. E eles estavam esperando o Quetzalcoatl voltar. Ou é o Kukulkan, né? Quetzalcoatl ou o Kukulkan é a mesma pessoa. Tem referência deles nos incas, nos astecas e nos maias. Então subiu asteca, desceu inca. E os astecas gerais aqui, os maias também se misturam no México, né? Mas deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Você vai ver que tem uma separação. Um pouco a cidade do México ali já tá mais, quer ver? As astecas, maias. Aqui é os incas, na verdade, isso, Aí, tá vendo? Pertinho, ó, os astecas aqui no meio. Onde cidade do México, mais ou menos. Não, na cidade do México acho que fica mais os... Não sei se tem um mapa moderno aqui. Acho que divide, né? Grande pra caramba. Mas se você vê, ó, os maias tá no meio, os astecas subiram, os incas desceram aqui, ó. Então, quem quiser ver depois... Escreve essa porra. Aqui. Aqui, ó. Isso dominou toda a Atlântida aqui. Que era um Lúcifer, uma serpente, que voava, ou seja, anjo e demônio. Inclusive ele que mostrou, inventou e ensinou aos americanos aqui a fazerem a guacamole. E... a guacamole que é muito boa, né? Que eu gosto pra caramba, faz tempo que eu faço aqui. O chocolate. E ninguém no mundo conhecia o milho. Os deuses, grego, romano, todos os deuses, isso aqui o pessoal da escola vai entender melhor. Mas eles não queriam que Lúcifer refizesse a humanidade, né? E não tinha como alimentar. Então você vai fazer, se vira lá no vazio, tchau. Então, Lúcifer vem pra esse vazio, meio que ressuscita o quântico ali, e não tinha como alimentar as pessoas. E aí ele desdobra o milho. E começa a criar os homens de milho. Que é o milho, você faz pão, você faz tudo com milho, né? O milho te sustenta. E aí ele conseguiu criar a civilização ali, maia, asteca e inca, né? Que é um desdobramento temporal que conecta os tempos de Atlântida aqui, com o que sobrou de Atlântida depois. Os remanescentes, né? Depois do fim. E aí ele consegue manter essa civilização que se torna gigantesca, que reúne algumas construções antigas incríveis, como eu mostrei pra vocês. Pirâmides. Aí faz tudo isso aqui de novo, igual você vê no Egito. Igual você vê sempre que Lúcifer aparece, né, deixa essas marcas, né? Lúcifer nesse sentido, portador da luz, né? A consciência no vazio, recomeçando. Cara, essa música tá me irritando. E você vê aquelas tecnologias, né? Pedras. Filha da puta.
eu ver. Como que é o nome daquela cidade? Cara, esqueci. Aqui tem alguns desses. Aqui, ó. Essas pedras aqui, ó. Que você vê que elas se encaixam, né? Com tecnologia, ó. Ó. Então todo esse povo aqui tem essa lembrança luciferiana, messiânica com Quetzalcoatl. Tanto Inca, quanto Maia, Azteca, né? Que é um desdobramento daquele ponto central. De quando os espanhóis chegaram. Quando os espanhóis chegaram... Por que eu escrevo com Z? Por causa da Aztec da... Acho que em inglês também é com Z, né? Ó, tá aqui. Os espanhóis chegaram aqui no meio, então... Espalhou essa Taurus. E claro que tinha um monte de construção antiga, que você vê aqui que é feita com tecnologia. E que reconecta os tempos de Atlântida, né? Onde você dominava os átomos, moléculas... E conseguia deixar as pedras voláteis, mais molengas, geleiosas, para que elas se encaixassem, para você trabalhar nelas melhor de uma maneira que ninguém conseguiu fazer. E o peso dela também mudava, que o peso tem a ver com a velocidade em relação à Taurus geral, né? Tanto que o avião, se parar, cai, né? Você tá tendo uma troca de movimento ali. E óbvio que as teorias explicam ali, mas das suas formas diversas, mas fica claro que você tem que estar em movimento para não cair na inércia. Tudo é assim, um ralo, uma espiral, o vento, a água. Então eles tinham essa referência messiânica de Quetzalcoatl, que passou o ensinamento de tudo, de várias coisas sagradas. Inclusive o milho não existia no resto do mundo, veio daqui. Depois os espanhóis chegaram, levaram, né? Chocolate, a própria guacamole também, mas um detalhe, entre outras coisas. Então Lúcifer conseguiu do vazio puxar do tempo ali, binarizar os sobreviventes de Atlântida. E depois aí construiu, criou tudo aquilo sozinho. Quando ele deu de cara ali a questão kundalinística, ele começou a sentir que não aguentava mais ali, ele tinha que sair e falou que voltava depois, né? Porque chega uma hora que a presença dele começa também a dificultar. E aí ele vai embora e diz que ia voltar, né? E a aparência dele era mais esbranquiçada e tinha a ver. Ele se parecia com os espanhóis quando chegaram. Então quando eles viram aqueles navios flutuando, porque eles não tinham referência na mente, né? Tem navios do nada ali, um negócio gigantesco, com aquelas velas. O que é isso? A mente mal consegue interpretar. Há quem diga que eles não enxergavam os barcos, que eles enxergavam um vulto. Eles não tinham referência mental pra dar forma. Alguns desmaiavam. E aí eles receberam bem os espanhóis porque acharam que era Quetzalcoatl voltando. E meio que era, né? Porque era a cristandade chegando do outro lado ali pra reposicionar a Atlântida como um novo mundo que virou hoje o Brasil aqui, América, que deu a oportunidade da cristandade abocanhar tudo de vez, né? Tanto com as riquezas daqui, quanto por todo o processo que hoje alimenta, sustenta o mundo moderno e que nos permite chegar no mundo futuro. Então, quando ele voltou, os espanhóis, eles acharam que os espanhóis eram eles e receberam eles super bem. Os espanhóis traíram eles, mataram todo mundo, roubaram para roubar o ouro. E até hoje estão procurando Eldorado, que é onde eles teriam escondido a maior parte do ouro. E é procurando isso que acharam tantas dessas sobras aí de Atlântida, principalmente aqui, né? Na nossa área sul e central. Embora você encontre alguma coisinha ou outra que parece copiar essas daqui, nos Estados Unidos aqui em cima. Acho que no Kansas. Mas a maior parte tá aqui na nossa região, né? Que tem a ver com esse desdobramento messiânico aí. De Kukulkan. Que conecta tudo também, com todas as coincidências, né? Serpente alada, ensinou tudo, criou do zero a humanidade contra a vontade dos deuses, né? Deu conhecimento, tecnologia. Então tudo se encaixa aí mais uma vez, né? Mas eu vou fazer um trabalho mais específico sobre isso.
E aí quem quiser assistir esse documentário lá fala bastante. E tem outro documentário também bem legal de Quetzalcoatl. Ó, esse aqui, por exemplo, ó. Ou talvez tenha um inteiro no History, bem antigo. Criação que seu pai tinha começado e não estava disposto a desistir. Você vê na história, você vai ligando tudo de forma messiânica. Vocês que entendem a jornada de Lúcifer. Eu nem dei muito detalhe, não coloquei isso no livro Cristo Lúcifer. Deixei alguns de fora, como vocês sabem, né? Até porque vai ter livros específicos. Nem dá pra pôr tudo ali. Eu dei destaque pras cores que definem o degradê, né? Mas tem vários sustenidos e é infinito, né? E aí já vai se tornando cada um de nós, de forma relativa. Como todas as cores é a luz, mas ela vai se alterando. Quando ela se vê do outro lado, já é ela em um outro momento, que agora é outra pessoa, em relação à cor que ela tá. Vocês têm que entender esse movimento também. Vocês aqui mais veteranos sabem, mas... Ó, essa aqui, por exemplo, ó. Isso é bom. Um senhor poderoso, bom e tolerante. Esse documentário aqui, acho que tem a história completa, velho. E é antigo, hein? Ainda era, ó... Eles se gabavam de ser HD. Faz tempo. Otto era um homem e um deus, o que o torna duplamente complicado. Foi a figura divina e uma... Tá vendo? Ó, era um homem e um deus. De novo, igual o Messias, igual Jesus. Tudo se encaixa. Ó, o cara, meu parente, Navarrete. Meu fã. Oh! Navarrete é foda. A mais polifacetada da cultura mesoamericana. Como Deus, ele está sempre relacionado à criação. Quetzalcoatl vem a ser o pai, o herói civilizador, o herói cultural, aquele que deu o milho aos homens. Olha lá, olha lá. E bate tudo com Prometeus, bate tudo com a história messiânica, sabe? Pra gente se torna óbvio, se torna impossível ser coincidência. Porque não há coincidência onde tudo coincide. Ele foi exilado, tipo, por aí, Will, é mais ou menos assim. E ele foi lá e fez uma puta civilização ainda. Que salvou os caras quando eles chegaram, porque deu a base ali, né? Inclusive salvou os portugueses de Napoleão também. É um ente poderoso, inteligente e capaz de triunfar onde os outros deuses fracassaram. Olha lá. É sempre a mesma história. Terminar a criação que seu pai começou. Fantástico. Sangue de um deus. Aí envolve esse peixe, envolve, vocês vão entender Ouroboros, vão entender essa questão da serpente aquática, que na verdade é o fluxo se encontrando ao redor da solidez, né? Pra vocês que leram os livros nossos, vocês vão adorar isso aqui. Porque vocês entendem tudo. Depois vocês procuram aí, ó, tá aqui, né? Tem um canal paralelo. Pelo jeito o History não derrubou. E daqui? Quetzalcoatl é considerado o grande civilizador para os astecas por ter mostrado a eles como cultivar o milho. Olha lá. Quetzalcoatl finge... Então você vê que depois teve essa fragmentação, né? Subiram aí nos maias e desceram nos incas, mas é tudo essa mesma fonte, esse mesmo processo, né? And Cusco, founded by the Incas around 1200 AD. These cities were constructed with stone and featured well-planned roads and neighborhoods. The Europeans took over both of them. And by the middle of the 16th century, we're hearing rumors of another city where a great lord goes about continually covered in gold dust and washes it away at night. Those rumors eventually became the legend of El Dorado, a city made of gold hidden in the Amazon rainforest. These impressive cities made a golden city seem plausible, so many Europeans set off in search of El Dorado. But they all failed. Most ended in starvation, disease, and death. No one found a golden city, but they did record signs that one could exist. Spanish explorers claimed to see cities that glistened in white, great quantities of maize and a town of disproportionate size, and a chief with gold idols. Tá vendo, ó? É uma ciência, mano. Eles começam a perceber que é muito estranho. Ó, Eldorado, eles procurando Eldorado. 200 years or so, but by the 19th century, revived the search. Aí foi o reencontro do tempo, né? Do que sobrou ali do quântico Atlântida
e a volta do binário ali, já o novo mundo cristão chegando de novo. Então era a mesma volta do Messias, né? Só que pelas margens ali, que aí culminou no abocanhamento daquilo que estava lá. For Bolivia, villages in the European and the southern Amazon in Brazil. But he couldn't find any of the things the early European explorers observed. He built villages. Experts at the time that around Fawcett's time held that necessary large-scale agriculture. Olha isso. Aqui é onde seria ruim para agricultura. Que bom, mais ou menos. E claro que também, né, a gente fez todo um processo que deixou toda a nossa terra agriculturável. Any failure was never seen again. For the next several decades have always been relative, but it turns out Fawcett was looking in the right place, just for the wrong thing. One clue Fawcett... Inclusive nós temos técnicas aí que o mundo inteiro estuda, né, para tornar o solo melhor. Nossa tecnologia de agricultura é uma das mais avançadas do mundo, se não a mais. Eu diria que é a mais. A tecnologia de agricultura e até agropecuária, né, no geral, o Brasil domina. A China veio estudar aqui. Isso também. Discovered patches of extremely fertile soil. Analysis showed it contained much more nutrients than usual. They called... E tudo é equilíbrio, né? Ou tá alcalino, ou tá ácido. O corpo é assim também. Ou você tá queimando, ou tá alcalino, o gosto, a vibe, tá sobrando ali, eu percebo isso. Aí eu equilibro com ácido. Ou tá ácido, tá queimando, você equilibra com alcalino. A terra também é assim. Você joga calcário lá e deixa mais alcalina. Senão você vai lá e joga coisa fermentando, joga como é que chama? Casca de alimento. Esqueci, caramba, a palavra. Adubo mesmo, né? Chama. E aí você fermenta mais a terra, você vai temperando. Inclusive pelas hortênsias, que tem muito aqui, você consegue saber pela cor da hortênsia o pH da terra, né? Se ela vai ficando vermelha, rosa ou azul, você sabe se o pH tá ácido ou alcalino pra você plantar ali e pra você usar os nutrientes certos. Called it terra preta, or black earth, and found lots of it in the Amazon, especially along rivers. Further studies revealed that it was created by human waste, or the intentional burning of the forest, which adds nutrients to the soil below. Terra preta was evidence that large-scale... Terra preta, ó. Eles falam e eles admitem que foi criada por alguém. Agriculture was possible in the Amazon. The next clue Fawcett missed would have all use of large elements. In fact, just this part of the Amazon and some were roads that led to more 50 and 60 needed areas all over the Amazon. Coisa pra caramba, velho, aparecendo, mano. E a gente fala faz tempo, hein? Podiam chamar a gente de louco. Já pensou se não aparece nada? Graças a Deus. Spread by the first generation centuries. Indigenous people built with wood. Cachoeira. Aí, depois vocês Very little is left of the ancient North American monuments. More than 90% of the structures that were documented are now completely gone. Mais 90% do que foi documentado sumiu. And of the less than 10% that remain, 10% sobrou. The majority have been vandalized and destroyed. Foi vandalizado e destruído. Quem será? Everybody's heard about the Aztec as more companies recognize treasures to assign like fuel. Não gostar do documentário porque lá vocês põem dublado e assiste com calma. This period more ancient societies, but this is mistaken at the time. It's been known by iconography, é tudo aqui, velho. É praticamente um Egito aqui, tá ligado? E ainda tem uns negócios que nem no Egito tem, que é as pedras almofadinhas lá, que... É verdade, parece prova e tem gente duvidando. The understanding of Mesoamerican enlightenment is a fascinating tale of curiosity, exploration. Late 19th and early 20th centuries, these massive and often adorned with they were wearing. Nobody knows. Sinistro, hein, mano? Tudo aqui, no meio do mato. E é verdade, lá eles comparam lá no documentário, eles comparam com o Egito e com alguns lugares aqui que provam que tem conexão. E você conectando Lúcifer, vai ver o porquê, né? Vocês vão ver que não tem como ser coincidência.
E aí você conecta com a mitologia, que era um deus que foi construir sozinho a humanidade de novo, porque os outros deuses não queriam ajudar, e foi criado zero ali de novo. Mesma história. Scotland heads a Mesoamerican of these sites, prioritizing Mesoamerican history of San Lorenzo. In the 1950s, the archaeological spotlight turned to areas and to level of destabilizing points to possible distinct discovery. Sumiu o Grey, cara. Nossa, você é chato. Esse cara fez um trabalho foda, mano. Juntou tudo. Continues to captivate the world. Muito bem feito, né? Diferente de tudo. Ancient Hollander deep civilization, the math different from ours, but nevertheless an advanced civilization. Do nada vai no meio das montanhas e constrói um reino. The Joe Rogan Experience. So what I see in the Amazon is traces of a lost science, a scientific. Olha lá, ó. O que eu vi na Amazônia foram traços de uma ciência perdida. Entendeu? Olha lá, ó. A gente é louco. Não é só a gente falando. Cientista, especialista. A scientific mindset. Oh, can I show some pictures of this? Era uma visão, um mindset científico. Here we go. Yeah, so this shows the Amazon. 6.7 million square kilometers. There's still 5.5 million left covered by rainforest. That's bigger than the entire subcontinent of India. And hardly any archaeology has been done. And the archaeology that is being done is fascinating. And it's particularly... A arqueologia foi feita, a arqueologia que foi feita foi fascinante. In the state of Acre, in the southwest of Brazil, that we're seeing... Então, aí que tá. 7.000 anos é uma contagem binária que é feita a partir da contagem de Israel, né? Que é quem tá presente nesses giros que alcançam quântico e aí se perdem na referência. Então, toda vez que você sai dessa sequência, dessa contagem binária de Israel, você vai encontrar ali os gregos do zero até chegar no Dévico, que aí já conecta o quântico. Os romanos também, do zero até chegar nos deuses. Você vai ver a história dos deuses, criando a Grécia, criando Roma, criando a Pérsia, e depois eles se desenvolvendo até voltarem para os deuses, com heróis, com lendas. Então você vai saindo do binário e voltando para o binário. Essa é a reciclagem das eras. Então por isso que a ciência acha coisa que é mais velha. Porque as eras estão se reciclando, né? E vestígios no reino mineral fica. No reino animal, fica alguns vestígios. Mas não muda que binariamente a contagem nessa era tá chegando no ano 7000. E ainda um pouquinho mais do que tá, porque eles tiraram uns 200 anos pra bater lá o Messias na época de Cristo. Não Cristo, o Messias do Rabi Akiva. Acho que era Barkova o nome. E então a contagem binária tem sempre 7.000 anos, igual a semana. E depois 7 de 7 dá 49, aí tem toda uma contagem. Aí o 50 é o jubileu, né? Então esses números são sempre importantes porque é o número da simetria, por causa do 7, que vocês conhecem. Pra você existir tem que ter um lado e o outro. Quem tá vendo, 3. Como que eu sei se eu vou pra cima ou pra baixo? Mergulho em mim mesmo. 3, 3. Agora que eu sei onde é 3, o que olha pra cima e o que olha pra baixo, eu tô no meio, 7. O 7 é intrínseco à percepção, à consciência. Entenderam? Porque no vazio, pra eu ser, pra qualquer lado sair em mim mesmo, tem que comparar. Comparo um lado e outro, eu sou quem compara. O mínimo da consciência é 3. Tese, antítese, síntese. Um lado, outro, meio. Alto, baixo, não tem como sem esses 3 você movimentar. Então é o mínimo, 3. Agora que eu movimento, pra onde eu tô movimentando? Como é que eu sei qual lado é qual? Então eu preciso pegar a minha face e me olhar de frente, pra eu definir direção. Se eu tô definindo a direção entre os dois olhares possíveis, eu tô no meio. Então 3 que olha. Pra onde eu olho? Vejo o reflexo. No meio eu defino a direção, 7.
Então o 7 é a consciência completa, não tem outra forma, matematicamente, não tem outra opção. Qualquer coisa no vazio vai fazer isso. Vai sair em si mesmo, se comparar, se comparou tá no meio, e se ele ter capacidade de comparar e observar, ele vai continuar o movimento e vai se ver de frente de novo. O que vai obrigar ele a decidir de onde ele veio e pra onde ele vai, senão ele se atropela e volta pro zero. Então tudo isso nossos livros explica melhor, né? E você vindo do nada agora, não é fácil, né? Qualquer matéria que você for estudar, você vem do nada, querer aprender, é difícil. Tem que ter paciência um pouquinho. Mas a intuição ajuda, porque é óbvio, são axiomas, né? Então por isso que tem esse padrão, que é sempre encontrado. These extraordinary geoglyphs. Now I'm here with the Southwest and hardly any these extraordinary geoglyphs. E aí por isso 7.000 anos, né? Tem a ver com esse mesmo giro, esse mesmo ritmo. A gente explica aí na nossa obra direitinho. Então binariamente tem isso. Mas a hora que chegar nesse ano, nesse último 1000 ano, no ano 7.000, que é o ano de descanso, certo? 6 dias, 7 de descanso, não é? 6.000 anos, o último 1000 anos é o milênio do reino justo. Certo? Nesse reino a gente alcança o tempo quanticamente. Porque o tempo é perspectiva mental, cognitiva. Tudo é só átomo pulsando, para a luz não tem tempo. É dentro dela, comparando seus ritmos, que a gente define o tempo. Certo? Eu vejo a luz completa. Eu falo, caramba, como o vermelho tá ao mesmo tempo que o azul? Sendo que o vermelho tá lento, dando umas ondas gigantes, e o azul bem rápido. Porque o azul se move muito rápido aqui, ó. E o vermelho anda ao mesmo tempo. Só que uma onda gigante. Em comunhão. Como a gente mostrou aí. Você que é membro por amor, assista nosso vídeo aí. As provas científicas. Que é tudo isso sendo provado cientificamente. Então o tempo acontece dentro da luz. Quando você domina o tempo, abocanha os átomos, abocanha a interpretação mental. Você abocanha o espaço-tempo. Você percebe que tudo é mental. E tudo dá pra se administrar, tudo é perspectiva. Se eu acelerar, o tempo passa mais devagar. Se eu for devagar, o tempo passa mais rápido. Então, no ano 7.000, você domina o tempo. Então, através desses 1000 anos, você acessa o infinito. O passado, o futuro, pra sempre. Esses 1000 anos, tá o eterno ali. E esse eterno começa a virar um problema depois. Porque aí você não tem mais surpresa. Você começa a morrer, a definhar. Você não consegue se mover, porque pra se mover, você tem que ir onde não foi. Aí a gente abandona esse eterno e quer voltar pro quântico, pro binário. Aí vem os Anunnaki, aí vem os filhos dos deuses, os filhos dos anjos. Esse pessoal que era lá do quântico, que tinha cura pra tudo, que tinha solução pra tudo, que tinha o eterno na mão, querendo vir aqui comer nossas filhas. Porque ele quer estar vivo, porque ele quer voltar pro teatro, pra limitação, que é a única coisa que falta pros poderosos. Por isso que Deus criou a limitação, a única coisa que ele não tem. Entende? Aí é esse circuito do binário quântico, do monoteísmo, politeísmo, do... Tudo isso que aconteceu, a Atlântida e o resto, e todas as nações nos chakras da Terra fazem esse mergulho, enquanto Israel vai reto no meio, os ossos. O corpo vai trocando de pele, de carne, de célula. Então lá na Babilônia, a gente foi do binário pro quântico, do quântico voltou. Aí começa a Pérsia, do binário pro quântico, quântico voltou. Aí a Grécia, do binário pro quântico, quântico voltou. De Roma, do binário pro quântico, quântico voltou. Com todas as histórias mitológicas, todo o desdobramento que envolveu tecnologias e coisas perdidas. Aí volta, por quê? Voltou pra onde? De onde veio? Israel. Israel tava lá na Babilônia, Israel tava lá na Pérsia, Israel tava lá na Grécia, Israel tava lá em Roma. Então o tempo é contado no binário através deles. Aí você chega nesse número de 6.000 e o 7.000 é o milênio. Mas não muda que ele mergulhou no infinito várias vezes. De onde deu pra ir pra qualquer outro ano. Entendem? Essas nações acessam o quântico, conscienciologicamente falando. E no milênio final, alcançam fisiologicamente, binariamente, com a tecnologia. Um grego tinha a expansão dévica aqui, usando enteógenos, o romano, o persa, o babilônio. Eles sabiam a tecnologia, sabiam da simetria, sabiam os segredos do universo aqui com a mente. O corpo ia junto com a mente. Agora, alcançar pelo binário requer levar o corpo animal junto, o tempo, o espaço-tempo junto, de uma maneira que aí já é chamada de tecnologia. Porque está sendo contemplado no binário. Não é você se abstendo do mundo num ritual, mergulhando na alma, na perspectiva atemporal, não. Você está levando o tempo pro atemporal. Então depois que você faz esses mergulhos conscienciais pelos chakras da Terra, em Atlântida, no ano 7,
você consegue fazer com o corpo. É aí que a gente vence a morte, é aí que a gente vence o tempo. É aí que as coisas do mundo viram poeira. Ó, tudo aquilo que você se esforçou pra ter aqui, você estala o dedo, tó. E agora? O que você tem a oferecer aí? Ah, a beleza toda que você se gabou, aqui você estala o dedo, ó, que bonito. O que você tem a oferecer aí? Então a matéria vira poeira no reino messiânico quântico. Então a gente começa a cuidar do tempo lá embaixo justamente por isso. Nós reinamos sobre as nações, onde o tempo está. Isso inclui Israel e as nações ao redor. Aí daqui nós reinamos sobre eles. Isso é que a Bíblia promete. E você consegue entender tecnologicamente, inclusive estudando o passado, de tão esplendoroso, tão fato que é. Now I'm here with, I'm on the left there, that's Martti Paasonen from the University of Helsinki, and that is Fabio Filho, who's the LiDAR expert, and that's Alceu Ranzi, who's a Brazilian geographer and archaeologist. And we're looking at the latest LiDAR discoveries, and there I'm about to take off. Depois vocês assistam o documentário dele, vocês vão gostar, velho. Põe dublado lá, com a legenda, vocês vão ver com mais atenção. Vocês vão se surpreender com tudo que a gente fala aqui há mó tempão. Os caras achando tudo ali. Eu ainda não vi tudo também, vi alguns, eu ainda preciso terminar também. Mas tava legal, tá bem feito. Esse cara também é gente boa, tem uma vibe boa. Ele tem boas intenções. E vocês vão se impressionar. Olha aqui, Orion, constelação de Touro e Pleiades. Aqui o que eu sempre falo pra vocês, ó. 3, 7, Sirius tá aqui, ó. Aí fica 1, 3, 7. O livro Lúcifer mostra pra vocês. I know that there are here, tá tudo which is often eles how desenharam as constelações, ó. Você vê que eles tinham acesso ao macro, ao micro, né? Nossa, o cara escreveu com S, Civilizations. Não é possível, cachoeira. Ele escreveu errado mesmo. Falei, será que eu tô louco? Será que eu tô louco? I'm walking here in the Amazon rainforest, the largest rainforest with the largest river in the world. The story of the Amazon is ecological and geographic, but also anthropological, and a lot still remains to be discovered. This series of videos is about the pre-European life. Pois é. E também quem que odeia no Irã? É o jovem que teve a mente comida por Hollywood, pela internet. Eles querem putaria, querem zona, e tem um líder lá que não deixa. Que também é chato pra caralho, né? Mas quando deixa virar putaria que vira, o que fazer, né? Só o reino messiânico mesmo pra equilibrar isso. Como a gente sempre fez tão bem. Em todos os reinos mais brilhantes e lembrados do mundo. Of the Amazon rainforest, its history since colonization, and the fascinating human geography that define the region today. This is the story of the Amazon. It drains ultimately into a single river. When that river reaches the ocean, it discharges more than 200,000 cubic meters a second. Olha o quanto de água que a gente converte, recicla e cria, né? Atlantic, it is 5 times wider than the Mississippi and 5 times as deep. To sail across the mouth of the Amazon from Belém to É o rio, né? O rio do mundo esse. In Peru, the first Amazonian basin is 3/4 the size of plants that are surrounded in tropical rainforest animals. Ants alone have more maior fauna, maior flora, maior bioma de tudo. Species are in the Amazon. Fora nossas riquezas, que eles não deixam nem a gente procurar. E o que a gente tem já, que já nos torna mais rico que todos, um pouquinho só que achou, não deixa a gente pegar. Aqui, ó, tá cheio de petróleo, acabaram de descobrir mais. Enquanto a gente não pode pegar, a Guiana Francesa tá roubando tudo ali. E tudo porque o Ibama não deixa, porque recebe grana de ONG gringa. É tudo deles, é tudo a festinha deles, mano. There are 2 scorpions, the peccary. They are irritable and explore that. Outside of Manaus is where the dark water of the Rio Negro.
itself, one of the 10 biggest rivers in the world, meets the brown water of the Amazon. Lake, who were hungry. Toma strike aqui, depois vocês dão uma olhada. Maya, tá tudo no post aí, no site. Aztecs and Inca. To name suggestion, by all means, do let me know. Those are the Americas left. E a ciência não liga muito esses. Claro, liga com detalhes, mas não percebe que vem de uma tora só. Before Maya, Aztecs and Inca, to name just the most famous ones. Over thousands of years of selective breeding, the native Aztecs and Inca. Os Aztecas sendo invadidos aqui, um grupo fugiu pra cima e pra baixo, né? Essas daqui são mais recentes. Mas estão ali há muito tempo. To Nepal's most important crop, all crop that they were unprepared. Thousands of paintings of an area with long villages on the banks of the river that stretched for miles inland. That because people gathering, along with a small number of cultivated blacks, to be as man put whatever the Amazonians were doing, scale civilizations, wrote the idea that the indigenous. E tudo isso se conecta, né, com a questão de Salomão, consciencialmente, como é que ele acessou isso, né? E todas as histórias que a gente já estudou aí. Inclusive sobre o nome do Brasil, né? Tem a ver com ferro em hebraico, com vermelho, do ferro, né? Dessa base do mundo também, naquele momento. O ouro de Ofir, né? O ouro monotômico. Tudo isso envolve a tecnologia, envolve aquele espírito puro daqui da região. Vocês que estudam há mais tempo aqui ligam muita coisa assistindo. Indigenous populations start in the Llanos de Mojos. They had causeways, defensive and ceremonial earth homes in 1500 AD. They had causeways, wars. We're talking about lakes, so we can assume we're looking at a completely. Aqui no Brasil eles acharam coisa de 1500 antes de Cristo. São coisas muito antigas que estão achando aqui. E é claro, você tem que estudar aqui para entender essas questões temporais. A dinâmica temporal é um pouco complexa. A gente tem a tendência de imaginar o tempo como uma linha reta, mas não é assim que funciona. E a ciência sabe. O tempo é relativo e depende da comunhão cognitiva ali. A velocidade do seu metabolismo, inclusive. Se acelerar muito, até suas células se alcançarem para fazer cognição, demora mais. Então o tempo passa mais devagar. A ciência não liga isso de uma maneira óbvia, por axiomas. Mas fez testes e sabe do fato. Large earthworks. Bastante coisa, meu. For almost all of human history, the Amazon has been seen as a vast uninhabited wilderness, a place so wild and untouched, it must have felt like stepping into a world before humans ever existed. And let's be honest, when you picture the Amazon, what comes to mind? Probably endless trees, jaguars stalking through the underbush, and rivers teeming with piranhas. Not exactly the kind of place you'd expect to Harry Potter. Find city. Amazon is found familiarity of the very what's modern beneath its soil that suggests they do its new above all and built massive cities around their ability to produce. Fora o tanto que plasmou em doença, né? Aquela Taurus europeia vindo, chocando com aquilo ali. Até sintonizar, morre gente pra caramba, né? Dos dois lados. Food, no matter. But here land farming. Ah, e também acharam várias provas de que eles usavam ayahuasca, velho. Durante todo esse tempo usando ayahuasca. Lá no documentário do History. Always a year. Vamos ver como a ayahuasca participou de toda a comunhão. E assistam do Kukulkan também. Deixa eu baixar essa bosta. Nossa, passa rápido, né? Eu ponho toda hora. 1542, when the first European explorer sailed into the heart of the Amazon rainforest. His name was Francisco de Orellana, and what he found would spark one of the greatest mysteries of human history. In 1542, Orellana, but as they ventured deeper into the jungle, their supplies ran dangerously low. What Orellana, humorous who chronicled their large towns with populations so vast they could feed. Nós vimos grandes cidades com populações tão grandes que eles poderiam poderiam acampar milhares de guerreiros. Eles viveram em casas que pareciam muito bem construídas e organizadas. Olha o tanto de coisa que eles destruíram pro europeu não descobrir, com medo de acharem que ia negar a Bíblia. No one hostile as Aura. Came management system village or two, but as incredible
Também, se você ouvissem falar disso, ia vir o mundo inteiro procurar o ouro. Já vieram atrás de Eldorado, assim. Imagina se eles confirmassem que tinha uma civilização gigante aqui. Iam achar que era o Egito, ia vir todo mundo procurar ouro. E que deve ter de ouro ali. Where stone ruin leads to its destruction. Unlike in other parts of the world, challenges and opportunity. Olha o tanto de rio, velho. Dá pra andar a Amazônia inteira por barco, velho. Elas são estradas de água, né? Which left behind towering. E os índios manjavam, tanto que tinha nome, ó. Innovative, so in tune, so innovative, so in tune, innovative, perfectly adaptedly led Pierce. As estradas dos índios, ó. Dos descendentes de Quetzalcoatl, né? Desse povo todo. E alguns até que envolvem Israel, que também passou por aqui, como vocês sabem. Na questão de Salomão com os fenícios. Mas é como se fossem, ó, estradas pra eles. Você pega o Rio Negro ali, ó, sai na Amazônia, vai pro Japurá, sai lá no Putumayo. Olha o Putumayo aqui. World where stone ruin, these materials decompose rapidly. Sinistro, né? Mas depois vocês assistam que vocês vão gostar, velho. Esse também é da hora, hein? Fingindo-se de ancião que levava um remédio. O Quetzalcoatl já estava velho e estava doente. Disfarçado de ancião, ele se aproximou de Quetzalcoatl com uma bebida especialmente preparada para ele. Quetzalcoatl comum os ossos dos homens. Cadê que os espanhóis chegaram? Aqui, ó. Me bugou. A partir do Monte Coatepec, o Monte da Serpente, o Deus Criador empreendeu seu exílio. Olha lá. Desse lugar ele se despediu de sua terra e foi seu último contato com seu presta atenção. Mas existe mesmo um ponto exato de onde Quetzalcoatl teria partido? Essa música tá aqui, ó. Better, ano Domini. O Coatepec, o lugar do Monte da Serpente, esse nome se repete na geografia da Mesoamérica, de tal modo que deram tanto nome do mesmo monte que agora pra achar é praticamente impossível dizer qual é o Coatepec. O nome que aparece durante a fuga de que há lugar são com seu séquito de servidores. Ele deu uma esperança que com o tempo se transformaria no pior dos paradoxos. Ó que doideira, ó. No pior povo. E dos servidores, Quetzalcoatl se dirigiu pela última vez a seu povo. E lhes fez uma promessa. Ele deu uma esperança que com o tempo se transformaria no pior dos paradoxos. Amém. Sorte nossa, né? Ele provocou caos e a destruição da cidade que ele tinha fundado, Tolan, e prometeu voltar. E Quetzalcoatl partiu, fazendo a promessa de que um dia voltaria para recuperar suas possessões. Em seu barco no mar, ele se dirigiu para o horizonte. Ele vai a um lugar chamado Tlilan Tlapala. Mais do que um lugar, esse é o momento no qual o sol sai no horizonte. Ó que interessante, mais que um lugar, onde muda de negro. Ó, os termos que a gente usa no quântico, né? Existem momentos. É difícil usarem isso, né? Negro a vermelho, onde surge a cor. Você vê pra onde ele foi? Pra esse momento. Do preto ao vermelho, onde surge a cor. Olha como tudo bate com o que a gente ensina. O primeiro momento, a primeira cor, a onda mais lenta, a escuridão, o vazio, o recomeço da Taurus. Pra vocês que estudam aqui na escola, é lindo ver tudo isso, porque tudo se encaixa de uma maneira que você enxerga Deus. Você vê a perfeição. Parece que ele saiu para ir a esse lugar, por isso ele foi para a costa e embarcou para o horizonte, seguiu para lá, foi embora. Dessa maneira, Quetzalcoatl se transformou na estrela mais brilhante. Ah lá, que estrela ele virou? Ele foi para a escuridão, virou uma estrela mais brilhante. A última da noite, a primeira da manhã. Vênus. De novo! Alguém é burro o suficiente para falar que tudo isso é coincidência? Tudo isso é coincidência? Vocês percebem?
aquela que precede todos os dias o pôr do sol e que na madrugada anuncia o fim da noite. O Alfa e Ômega. Vênus. Lúcifer. Talvez. E que é conectado em Roma com a questão do amor por conta desse sacrifício, né? Aí acaba ficando com a Afrodite ali, mas aí já vai sexualizando o amor, o que também cai tudo. Então, acaba tendo que ter esse equilíbrio. Mas o amor verdadeiro é o messiânico. É esse mergulho na escuridão que morre pra ser a luz pra salvação, né? E aí, depois tudo isso vai se misturando. Talvez a fonte de inspiração de Quetzalcoatl derive diretamente do planeta Vênus. O fato de que esse planeta seja um planeta interno, mas que às vezes aparece como estrela matutina e outras vezes como estrela vespertina, Você vê, o primeiro e último. Criou essa... A Vênus, o primeiro e o último. O fecha a noite e inicia amanhã. É o violeta, o alfa e o ômega. Então Jesus vem no arrebatamento, dessa maneira secreta, na escuridão, com seu brilho. E depois na volta ele vem como sol de esplendor para que todos vejam. Então, tudo isso está conectado, tudo isso é bíblico, tudo isso tem aqui na escola, os estudos. De maneira inegável, porque as coisas se encaixam de uma forma que você fala, velho, eu tô vendo que essa peça se encaixa aqui, não importa o que digam. dinâmica de Quetzalcoatl, de que ele vai embora, aparece, reaparece. Salve, José. Essa é a função de Vênus, estrela matutina na mitologia mesoamericana. É abrir o caminho para o Sol, para que ele emerja do mundo das trevas, emerja do inframundo. Olha lá, tudo bate com a história de Lúcifer, de novo. Pra você que lê aqui, vocês vê quantas vezes na história bate a mesma coisa. E eu não coloquei aqui porque Quetzalcoatl, porque envolve Atlântida aqui, eu vou fazer uma coisa à parte. O Deus que criou a humanidade e ensinou os homens a plantar Eu falei milho... várias vezes de Quetzalcoatl, né? Talvez em algum livro eu tenha citado. Mas... Era esperado por seu povo. Mas quem chegaria pelo leste não viria a continuar seu legado, mas traria o fim Tem apostila também. ao povo azteca. Olha lá. Confronto dos deuses América Latina. O que tem pra... Quetzalcoatl, o deus principal dos aztecas, abandonou seu povo e partiu para o exílio depois da traição de seu irmão. Ele partiu para o leste em um barco feito de serpentes. E se tornou a estrela Vênus. Aí de novo essa história bíblica, né? Começa a binarizar. Você vê Ismael. Ele teve que sair por conta do irmão. Esaú, uma traição de Jacó, né? Teve que sair. Lúcifer com Miguel, ou Miguel com Lúcifer. Quem traiu quem? O que traiu quem? Na verdade, o azul e o vermelho se traem, né? Na verdade, na hora que o violeta tem que binarizar, você precisa definir dois rumos para manter o fluxo. Então, no quântico, o dia e a noite são uma coisa só. Pro violeta, o vermelho e o azul são ele. Mas para ele manter o movimento, ele tem que fracionar suas metades. E daí surgem todas as cores. É o que Deus faz nesses dois filhos. Desde os anjos, a toda história, até Roma, Remo e Rômulo. Em tudo que você olhar, você vai ter esse desdobramento. Porque envolve binarizar tendências, né? Então isso é feito no binário em todos os chakras da Terra. Agora aqui no ano 7000, a gente consegue ver de fora da consciência, graças à tecnologia, graças às referências na palma da sua mão. Para você ser quântico, você tem que sobrevoar tudo que existe. Quando você teve todas as bibliotecas do mundo na sua mão, com os principais trechos selecionados, para você ouvir, assistir, ler, achar digitando. Só agora. Só agora toda a história mundial tá nas suas mãos. Só agora você pode sobrevoar tudo isso. E a gente consegue ver de fora dos bastidores e organizar esse circuito que aí são os reinos sobre os quais reinamos. E mesmo lá a gente vai assistir isso se repetir. Um rei, irmão brigando com outro, e a gente aqui tendo que ir lá conversar, e vem os anjos salvar Isaac ou Ismael, e aí a história é a mesma. Vênus. Mas antes de partir, prometeu voltar da mesma maneira que tinha prometido o Deus que milhares de anos depois entrou no continente pelas mãos dos europeus.
Os mesoamericanos que o viram se afastar no horizonte e se transformar em estrela, esperavam que ele cumprisse sua promessa. E nessa direção, para esse ponto, ficaram olhando séculos, aguardando pelo prometido regresso. Olha lá, história messiânica. Até que um dia acreditaram vê-lo descer do céu e retomar o caminho do mar. Ó que doideira. E o viram regressar exatamente pelo mesmo ponto em que seus ancestrais o viram partir. Pelo menos foi no que acreditaram os que tiveram essa visão. Aqui a história fica muito obscura. A presença, vamos dizer física, real do conquistador se presta a muitos deslizes de interpretação. De que ele veio, não se sabe de onde, e que apareceu Aí é a Terceira Guerra. Misteriosamente na costa. Navegando numa espécie de casa que flutua e que, nem mais nem menos, vinha do mar. Olha lá. Montezuma, o rei dos astecas, se preparou para receber Quetzalcoatl, que, tal como prometera, voltava do poente. Mas com os espanhóis que chegaram com a evangelização, sua figura se confundiu com a de outro personagem da Igreja Católica. Olha lá. O apóstolo São Tomé. Agora imagina, isso aqui de novo, vocês conectam os pontos. Vocês sabem que Jesus cai na morte e se fraciona. Olhando de lá agora, né? Quando Jesus foi pra cruz, as 12 cores da luz, foi cada um pra um lugar fazer uma missão, né? E depois participou cada um de um jeito pela morte. Inclusive pela não morte, em exílio. Todos os momentos ali foram contemplados. Um desses, justamente esse, que era mais difícil de acreditar, é o que foi linkado como tendo plasmado aqui, em algum momento. O que você já poderia linkar com várias outras coisas, né? É claro que a mente tenta binarizar aquela fração daquela essência. Então você vai ver uma parte daquilo que é como se fosse um apóstolo. Então, acaba batendo essa teoria aí. O que não muda, que é a essência messiânica, que é o próprio Messias, né? E que tem a ver com o retorno do Messias. O Messias não é a luz completa? O Messias voltou através de um apóstolo para tal lugar, voltou através do outro apóstolo para tal lugar, voltou para... Não é isso que aconteceu? O Messias voltou, de fato. E aí eu começaram a ver essas conexões binárias. Agora imagina na cabeça dos cristãos da época. Caraca, velho, nós estamos voltando em nome de Jesus, procurando o novo mundo, com a bandeira de Cristo, nas nossas velas, nos nossos escudos. E esse povo que estava aqui, estava esperando o retorno de um Messias que os fez e os deixou aqui. Eles falaram, pô, é Jesus. Né? E os apóstolos, binariamente, representam essas frações messiânicas, cada uma por um lado da terra. Cristo ordenou que os apóstolos pregassem a todos os homens, mas estes homens não o conheciam. Então alguma coisa tinha falhado. Ou não eram homens, podia ser isso, ou Cristo não deu a ordem completa, ou a melhor opção, eram homens e tinham sido evangelizados como Cristo queria, e teria sido através da figura de São Tomé. Porque São Tomé apóstolo foi pregar no Oriente. Aí eles começam a linkar, como é que pode? Quem que veio aqui? Esse Quetzalcoatl deve ter vindo aqui, deve ser um apóstolo de Cristo. Porque é muita coincidência, né? Alguém tem a mesma versão, ter aprendido tudo de Cristo, ficar esperando um Salvador, ter um Salvador que vem, ensinou tudo e ainda voltar, aí binarizaram através dele. Mas não muda o fato extremo do quântico, né? A luz consegue ir lá e se ver no laranja, a luz consegue ir lá e se ver no amarelo, é ela. Mas ela também consegue olhar de cima, se vendo em todas e vendo cada uma no seu lugar. Então é outra. Entende isso? É muito importante que vocês entendam isso. Nesses tempos que estão chegando, para vocês não ficarem loucos com a era quântica. Mas se perdeu e desapareceu. São Tomé tinha coincidências demais com Quetzalcoatl. Os intérpretes do período colonial identificaram Quetzalcoatl e o traduziram como gêmeo querido. E São Tomé, o apóstolo, era um irmão gêmeo. Tá bugado esse negócio.
com a origem europeia. E foi uma das razões pelas quais os conquistadores foram tidos por Quetzalcoatl. Em pouco tempo. Com a origem europeia. O descreviam como um homem barbado, de pele mais branca do que o normal para os indígenas. Identificaram o conquista-deus da Metzel e se encheu de atributos cristãos. Cuja grandeza sequer podemos imaginar. E as categorias fundamentais do pensamento que haviam servido ao mundo até aquele comparecem. Deus Criador, o civilizador, não tinha regressado. O sopro divino continua esperando seu momento. Ali, na distância, desde o céu, ele observa seu povo todas as manhãs e todas as tardes, como a estrela mais brilhante. Então, galera, vale a pena vocês verem isso aqui, que vocês que são da escola vão entender muito melhor que qualquer um que assiste isso aí no mundão. Até porque você tem que entender o retorno de Cristo, desde lá, é o retorno de Cristo, não é? A civilização foi sendo feita aqui, refeita, tudo transformado no mundo inteiro, o mundo inteiro virando a cristandade, resolvendo os problemas, dando tempo para todos entenderem, se salvarem, a tecnologia foi vindo, a reunião quântica foi chegando, finalmente estamos reunidos nas nuvens. Então você vê que essa chegada, olhando pelo tempo, é lento, porque as células ali, ó, imagina, eu mexo o braço aqui, ó, é rápido para mim, mas as minhas células estão lá, vai para lá, corre, desce, tudo é relativo. Então, os momentos, a quantidade de eco é importante para a densidade da vida, ficar longe do vazio, escuro e parado. E então vocês entendendo isso fica muito melhor. Nando